existe um testemunho do Espírito Santo que pode permitir que você não se engane. E esse caminho aqui é o cumprimento dessa palavra aqui. Essa palavra estava dizendo aqui, não vai precisar, você vai ter. Esse texto aqui de Hebreus não está dizendo que nós não precisamos de pastores, de líderes, de igreja, de congregar, de mestres, de fazer parte do corpo de Cristo. Esse texto não está dizendo isso. Porque também tem um texto lá no livro de Pedro que diz assim que as escrituras elas não são para que cada um tenha a sua própria interpretação. Isso é segundo Pedro capítulo 1, mas para que o Espírito Santo revele. E é esse testemunho do Espírito Santo que faz parte da nova aliança. Por exemplo, se você procurar um pastor da internet, alguma mensagem de Deus, e aquela mensagem te prometer dizendo assim, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te ajudar, que Deus vai te guardar, que Deus vai te livrar, que nenhum mal vai vir sobre a tua casa, mesmo se você for desonesto, mesmo se você for preguiçoso, desobediente, injusto, olha, essa mensagem não pode ser verdadeira. Essa mensagem não pode ser fiel, porque essa mensagem está fora da interpretação da própria Bíblia, da interpretação da própria palavra de Deus. E eu entendo que as mensagens que a irmã traz são baseadas na palavra de Deus justamente para que o Espírito testifique. E que nós ouvindo, eu ouvi várias mensagens e realmente a intenção que a gente tem é a seguinte: eu preciso orar, né? Eu preciso orar. Ah, Senhor, aquelas 2 últimas que a irmã fez, a número 1, número 2, às vezes a gente acha que está certo e está errado. Às vezes a gente acha que a vitória não veio e a vitória veio, e às vezes a vitória É, não veio e a gente acha que veio. é verdade. É verdade. Meu Deus. E aí eu gravando os vídeos, eu sentia muita presença de Deus, sabe? Eu sabia que era Deus me dando aquela palavra, assim. Isso é o presente, né, de Deus, assim. Realmente, porque essa é a visão, porque esse é o seu sentimento, e é isso que as pessoas que vão ouvir as suas mensagens devem estar buscando. Eu É, preciso ouvir Deus através dessa irmã, eu preciso. E às vezes a gente ouve a mensagem e Deus fala conosco lá no finalzinho. A gente diz assim: opa, mas isso aqui agora que eu entendi. E que bom que a irmã não precisa usar técnicas, né? Porque existem alguns coaches aí que a gente vê que usam de estratégias. Mas não, irmãos, a gente tem que usar a palavra de Deus, a gente tem que usar a Bíblia. E, e daí a gente sente Deus falando conosco no nosso espírito. Glória a Deus. Então, eu tenho certeza que esse é o sentimento que move a irmã, e eu oro para que Deus continue usando a irmã poderosamente, que o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, seja sobre a vida da irmã, e que esse sentimento que as pessoas têm ao ouvir sua mensagem seja realmente esse, de esperar alguma coisa não da irmã. A irmã falou é, isso nos começos, né? Não espere de mim. sim, Eh, a é. gente tem que esperar de Deus. E Deus é tão bom que ele nos faz instrumento dele, às vezes até quando a gente não percebe, né? Às vezes até quando a gente não entende. E aí que o poder de Deus se aperfeiçoa, né? Na nossa fraqueza. E isso, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é porque somos. O apóstolo Paulo dá algumas características ali, né, que nós somos até desprezados, somos vazios, somos nada, mas Deus escolheu as coisas assim justamente para confundir aqueles que acham que são e que pensam que são, e que eu estava meditando como Deus salvou Cornélio, e a Bíblia diz que Cornélio era um homem que dava esmolas e era um homem justo, né, um homem temente a Deus. Como existem pessoas justas no mundo, como existem pessoas honestas. Existem alguns na internet que a gente ouve, pastores, eh,
até políticos, né, políticos, professores, mestres, médicos, né, a gente ouve muitos médicos bons, assim, que a gente sabe que eles são honestos, que eles são justos, que eles querem o bem, que eles e eu fico pensando, como eu gostaria que eles achassem Deus, né, porque não É, era pela honestidade que Cornélio ia achar Deus, né, sim, que Deus que Deus use esse canal para a gente chegar para pessoas, esses intelectuais, que são pessoas honestas. Eu oro por eles e digo: "Ó Senhor, como eu queria que o doutor tal fosse salvo, que ele encontrasse Jesus, que ele entendesse o sentido da vida, que que a medicina é muito boa, que ela cura o corpo, que ela dá saúde, mas a medicina não dá vida eterna, a medicina não dá perdão de pecados, a medicina não transforma a nossa natureza carnal". E às vezes esses médicos, esses políticos, eles apesar de serem honestos, bons, justos, né, eles e eu abro um leque aí para dizer que nós não acreditarmos que existem pessoas assim, é uma estratégia do próprio diabo, né. O diabo diz é, assim: "Ah, todo político é ladrão". Não, existem é, políticos honestos, sim, né. sim, Todo pastor é desonesto. Não, existem pastores que temem a Deus, que é, oram, que jejuam, que querem ser um instrumento de Deus. Ah, todo esses dias eu ouvi dizer que todo policial é desonesto. Não, existem policiais honestos que temem a Deus, que são justos, que guardam a lei, que que não abusam do poder. Eh, essa é uma estratégia tanto do diabo quanto daqueles que de um certo partido no Brasil que usa essa mesma estratégia de acusar os outros daquilo que eles mesmos são, né, infelizmente. Mas, o pessoal tá mas então comentando existe aqui. mas existem pessoas honestas no mundo, e o Cornélio ele era um homem bom, mas o que que faltava para ele? Faltava ele conhecer Jesus pelas escrituras, faltava ele entender o sentido da vida. Existe um texto aqui do livro de Atos dos Apóstolos, que é um texto que acaba com todo o ateísmo, e é um texto muito intelectual que o apóstolo Paulo fala lá entre os gregos, que eram pessoas intelectuais, estudantes,